linear. Uma transformação linear, ela é uma aplicação entre dois espaços vetoriais. Então eu tenho um espaço vetorial V, um espaço vetorial W, né? Então uma transformação linear é uma função que vai de V até W. Só que uma função bem especial, tá? Ela tem uma propriedade bastante especial. Ela é linear, né? Então, a grosso modo, o especial dela é ser linear. E como é que a gente classifica essa linearidade de uma transformação linear? A gente classifica essa linearidade através desta propriedade aqui, ó. Esta é a propriedade que caracteriza uma transformação linear, que é o seguinte: eu pego dois vetores dentro do espaço de saída, porque essa transformação linear está indo de um espaço de saída V até um espaço de chegada W, tá? Ela sai de V e vai para W. Então, como é que eu digo que ela é linear? Eu pego dois vetores do espaço de saída, pertencente a V, é um espaço vetorial, né? Então, quando eu aplico a transformação linear no alfa, esse é um número real, ó. Alfa e beta são números reais. Então, quando eu aplico a transformação linear no alfa V1 mais beta V2, ela tem a propriedade de que eu posso escrever deste jeito aqui. Então, eu posso escrever como alfa t de V1 mais beta t de V2. Então, a grosso modo, o que a transformação linear faz? Ela, como se ela abrisse, né, esse vetor grandão aqui numa soma de cada uma dessas parcelas aqui. Isso é propriedade, como comentei na aula passada, isso é propriedade, por exemplo, de uma função linear. Tá? Uma função linear que passa pela origem, como eu comentei na aula passada com vocês. Só é verdade se for uma reta passando pela origem. Então, a transformação linear, ela estende esse conceito de reta passando pela origem. Tá? E aí tinha alguns exemplos aí de transformações lineares. Então, o primeiro exemplo de transformação linear que eu fiz aí, eu fiz pela definição. Eu provei que a transformação era de fato linear pela definição. Hoje eu vou mostrar condições que a gente tem para identificar quando uma transformação linear. É bem simples da gente identificar. Mas, ó, batendo o olho na minha transformação linear, vamos olhar para ela aqui, ó. Essa no exemplo 1. Essa é uma transformação linear. Da onde até onde essa transformação linear vai? Você tem que olhar o quê? Da onde que ela está saindo? Qual tipo de vetor que ela está pegando? Então, a transformação linear ela está pegando um vetor xy, ó, xy, então ele está pegando um vetor em R2, tá bem? E está levando num vetor de 3 coordenadas, você está vendo? Ó? Tem 3 coordenadas, 1, 2, 3. Então, isso aqui está pegando um vetor de R2 e está indo para R3. Então, ela vai de R2 para R3, essa transformação aí. Eu quero verificar se ela é linear, tá? Esta vai ser. Por que que ela vai ser? Já vou adiantando para vocês. Ela vai ser linear porque olha para cada uma das parcelas que você tem. Olha, você tem na primeira coordenada x mais y, você tem na segunda coordenada x menos y e você tem na terceira coordenada 2x mais 3y. Nessa situação, cada uma das coordenadas que você tem da sua transformação aí, os termos eles aparecem de modo linear, porque você não está vendo o quadrado em x, você não está vendo o cubo em x, nada disso. Não tem cosseno, não tem seno, então cada um dos termos está aparecendo de modo linear. Além disso, não tem nenhum número solto, tá certo? Não tem o número 2, por exemplo, aqui. Então, cada uma das parcelas que aparece aí, das incógnitas que aparece, elas têm grau 1. Então, para ser linear, cada uma das variáveis aí, incógnitas, ela tem que ter grau 1. Então, ó, o x tem grau 1, o y também. Aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa. O número 2 e o número 3 que multiplicam esses coeficientes aqui não alteram a linearidade do número.
Mas como é que eu provei que isso aqui era linear? Eu utilizei a própria definição. E como é que foi a definição? Vou fazer só essa pela definição, tá? Depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode identificar uma transformação linear que vai de Rn para Rm de uma forma mais simples, tá bem? Bom, então o que eu fiz? Olha, para mostrar que era linear. Eu peguei dois vetores, um vetor V1 e um vetor V2, e joguei na definição. Qual era a definição de ser linear? Era a transformação de AV1 mais BV2 tem que dar o quê? ATV1 mais BTV2. Ó, essa é a definição de ser linear. Então, se eu pego um T de AV1 mais um B de AV2, eu tenho que conseguir escrever isso aqui assim, ó. Isso que eu tenho que conseguir fazer. Para ela ser linear, ela tem que satisfazer essa propriedade aí. Eu vou até apagar para não ficar muito cheio. Mas ela tem que satisfazer essa propriedade. Então, o que eu faço? Ó, eu parto disso aqui. Eu parto da definição e vou abrindo, né? Quem que é V1? V1, um vetor em R2 é x1, y1. E um vetor V2 é um x2, y2. Então, vamos lá. Então, fica T de A x1, y1 mais B x2, y2. Eu somo este vetor aqui dentro da transformação linear, né? Então, fica deste jeito aqui o vetor. Agora, eu aplico a definição da transformação linear. O que a transformação linear ela faz? Ela está fazendo isso, ó. A primeira coordenada fica x 2x na terceira, e a segunda coordenada entra como mais y menos y mais 3y. Então eu faço isso, ó. A primeira coordenada ficou ax1 mais bx2, ax1 mais bx2 e 2ax1 mais bx2. E a segunda coordenada ficou mais, né, aqui ó, mais essa segunda coordenada, ay1 mais by2 menos ay1 mais by2 mais 3ay1 mais by2. O que eu faço aqui? Eu rearranjo o termo. Que forma que eu rearranjei o termo? Eu deixei todo mundo que tinha A junto e todo mundo que tinha B junto em cada uma dessas parcelas. Ó. Ficou A x1 mais y1, B x2, y2 e fiz a mesma coisa com todos elas. Qual a vantagem de fazer isso? É que eu posso abrir este vetor aqui deste jeito que está aqui embaixo. Exatamente como está aqui embaixo. Você pode olhar, né, que você multiplicar o A todo mundo aqui e o B todo mundo aqui e somar esses dois, a gente chega, recupera o que estava anterior. O que é isso aqui? Isso aqui é a definição da transformação linear aplicada em x1 e y1. Vai lá para você ver a definição da transformação linear. Ela é x mais y, x menos y, 2x mais 3y. Está aqui, ó. x1 mais y1, x1 menos y1, 2x1 mais 3y1. Então, isso aqui é o t de x1 e y1. E isso aqui, você olha que a única diferença disso para isso é o índice. Aqui é 1, aqui é 2, então isso aqui fica t de x2 e y2. Então, isso aqui virá A, t de x1 e y1, mais b, t de x2 e y2. Então, o que a gente conclui? A gente conclui que isso de fato é igual a isso, ou seja, a transformação é linear. Como segundo exemplo que eu explorei na aula passada aí, foi este exemplo aqui, ó. T de xyz igual a x quadrado mais y mais z, x menos 2y mais z. Aqui eu não coloquei na aula passada, não lembro se eu comentei, mas essa transformação linear aqui, ela está indo de onde até onde? Ela está indo de R3, porque ó, ela pega um vetor de 3 coordenadas e está levando para onde? Está levando para um vetor de R2, ou seja, tem duas coordenadas. Então, o que ela faz? Ó, ela pega isto, que tem 3 coordenadas, e transforma nisso de 2 coordenadas. Então, ela está indo de R3 para R2. Para você saber de qual dimensão ela sai e para onde que ela vai, basta você olhar quais são os vetores, tanto de saída quanto de chegada, né?
Então, neste caso, de saída x, y, z são 3 coordenadas, então ela sai de R3 e o de chegada tem 2 coordenadas. Eu já afirmo que não é linear. Por que não é linear? Porque tem um x elevado ao quadrado aqui. Então, sempre que tiver um elemento diferente do linear ou diferente da potência 1, a transformação sua não vai ser linear. No caso, tem o 2 aqui. Como é que a gente mostra que não é linear? Para a gente mostrar que não é alguma coisa, basta a gente dar um exemplo. Para provar que é aquela coisa, como foi o caso anterior, ou seja, que para provar que era linear, eu tive que pegar dois vetores genéricos, tá certo? Porque eu não dei valor nem para x1, nem para y1, nem x2, nem y2. Isso aqui são vetores genéricos, tá certo? Mas para provar que não é linear, o que eu faço? Basta eu mostrar um exemplo. Então eu peguei um exemplo bem simples, eu peguei dois vetores aí bem simples, o vetor 1, 0, 0, o vetor 2, 0, 0, e vou mostrar que ele não satisfaz a propriedade de linearidade, porque se ele fosse linear, eu teria que mostrar que t de 1, 0, 0 mais 2, 0, 0 seria igual a t de 1, 0, 0 mais a t de 2, 0, 0. Ou seja, a transformação linear ela ia abrir nesses elementos aí. Como eu comentei na aula passada, por que eu escolhi esses vetores? Porque a não linearidade está onde? Em x. Então, a escolha do exemplo que você tem que dar é exatamente no vetor que está na coordenada x. Se você quer dar o mais simples possível, então você tem que pegar um vetor que está na coordenada x para fazer alguma diferença aí para você, tá certo? Bom, então, a gente faz, né, t de 1, 0, 0 mais 2, 0, 0 vai ficar escrito assim, como 3, t de 3, 0, 0, né? Porque é só somar, né? 1 mais 2 dá 3, 0 mais 0 dá 0, 0 mais 0 dá 0, então isso aqui fica 3, 0, 0. Jogando na definição vai ficar o quê? No lugar do x você coloca 3, então vai dar 3 ao quadrado. Todas as outras coordenadas são 0, então y mais z dá 0. E a outra vai ficar x, né? Então vai ficar 3, então vai ficar 9, 3. O t de 1, 0 é igual a 1 ao quadrado, que é 1 ao quadrado mais 0, 1 mais 0, né, que dá 1. E o t2, 0, 0, vai ficar 4 e 2, né? Só jogar na fórmula vai dar 4 e 2. Perceba o seguinte, que t1, 0, 0 mais t2, 0, 0 vai ficar 1, 1 mais 4, 2, que dá 5, 3. E o t3 de 0, 0 deu 9, 3. Perceba que são diferentes. Então, isso aqui de fato é verdade, isso aqui é diferente disso, portanto, a transformação não é linear. Mas você já poderia ter justificado olhando para o x, que está de modo não linear lá. Agora, exemplo novo, né? Este exemplo aqui. Este exemplo aqui, essa transformação aqui também não é linear, tá certo? Não é linear. Já vou dizer por quê. Antes disso, vamos só lembrar, né? Vamos olhar essa transformação linear de onde até onde que ela está indo, né? Ela está indo de onde até onde essa transformação linear? Ela está indo da onde que ela sai? Ela sai de R3, ó, e vai para onde? Quantas coordenadas ela tem aqui? Ela tem 2 coordenadas, então ela vai de R3 para R2, tá? Aí você fala, professor, não tem Z aqui na coordenada, mas tem Z da onde ela sai. Isso está errado? Não, pode acontecer. Você pode ter uma transformação linear que está saindo de R3 aqui, mas a terceira coordenada você não está usando, né? Você não está usando essa terceira coordenada. Isso pode acontecer, tá? A transformação você define do jeito que for necessário e ainda continua sendo uma transformação. Mas por que ela não é linear? Lembra que eu falei? Para ser linear,
cada um dos termos tem que aparecer de modo linear. Aqui, ó, o x está aparecendo elevado a 1, o y está elevado a 1, mas tem um sozinho aqui que não está elevado a nada, não tem x, não tem nada aqui multiplicando ele. Então, este termo aqui, ele quebra a linearidade, tá? Ele quebra a linearidade, tá certo? E como é que a gente mostra que esse termo aí, ele vai, não vai satisfazer o fato de ser linear, né? Então, vou pegar a mesma coisa, né? Eu vou pegar dois exemplos aqui e vou verificar que ele não é linear. Um exemplo muito fácil de eu pegar dois exemplos aqui, nesse caso aqui, quando tem um número sozinho aparecendo, tá? Então, você quer mostrar que ele é não linear, só tem um número sozinho aparecendo, você pode pegar o vetor V1 igual a 0, 0, 0. Tá certo? O que seria t de 0, 0? T de 0, 0, 0 dá quanto? Só jogar aí na fórmula. Vai ficar o quê? 0 mais 2, 0 mais 1. Então vai ficar 1. 3, 0 menos 2, 0 vai dar 0. Olha, o t de 0, 0, 0 está dando 1, 0. Tá certo? Eu peguei e substituí no lugar do x e do y e do z e coloquei quem era ele. Nesse primeiro aqui só ficou 1 e o resto é 0. Olha, para a transformação ser linear, olha, para ser linear, é necessário que o t de 0 vezes 0, 0, 0 fosse igual ao que esse 0 saísse para fora. Fosse 0, t de 0, 0, 0. Mas quem é o t de 0, 0, 0, 0? Quando você multiplica o 0 por isso aqui, isso que fica t de 0, 0, 0, né? Porque 0 vezes 0 continua dando 0. A gente já viu que isso aqui é igual a 1, 0. Isso aqui é diferente de 0 vezes 1, 0. Porque 0 vezes 1, 0 daria 0, 0. Então, isso aqui daria 1, 0 diferente de 0, 0. Certo? Então, a transformação não é linear, porque se fosse linear, obrigatoriamente, quando eu tirasse esse 0 para fora aqui, isso aqui teria que ser uma igualdade. Na transformação linear, vale que t de αv é igual a alfa t de v. Para ser linear, isso aqui tem que ser satisfeito. Então, se você tem um número aqui, você tira o número para fora e teria que ter t de alfa v igual a alfa t de v. Então, quando a gente tem um número sozinho aparecendo aqui, a melhor forma da gente verificar que não é linear é chutando o vetor completamente de zeros e usando que essa propriedade aqui falha, tá? Esta propriedade está falhando. Então, eu verifiquei que essa propriedade está falhando. No exemplo posterior, o exemplo 4 aí, é uma transformação linear também, só que é uma transformação linear diferente das anteriores e é diferente do que a gente vai trabalhar nos nossos exemplos, tá bem? Porque aqui no curso a gente só vai trabalhar com transformações lineares que vão de Rn para Rm. Mas só esse tipo de transformação linear que existe? Não. A gente tem transformações lineares muito mais gerais. Olha, um exemplo de transformação linear é a derivada. A derivada é uma transformação linear também. Curiosamente, ela é uma transformação linear. A integral também é uma transformação linear, tá certo? O limite também é uma transformação linear. Só que essa transformação linear aqui, ela vai, por exemplo, de um espaço que admite derivada para um espaço que cai uma derivada. Olha, não vou entrar em detalhes sobre a matemática por trás disso aqui, tá? Porque para definir de modo correto de onde a transformação sai e aonde ela chega, eu teria que saber um pouquinho mais de conceito matemático dentro de uma matéria que é chamada de análise. Mas vocês não precisam. A única coisa que eu queria mostrar para vocês é que existem transformações lineares
que não são apenas de Rn para Rm. A gente tem transformações lineares muito mais gerais. Por que isso aqui é de fato uma transformação linear? Porque a gente usa a propriedade derivada, né? Então, se eu pego t de alfa f1 mais 1 beta f2, ó, pego a transformação aplicando entre duas funções, é que isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar o d dx, né? A derivada. Ó, isso aqui é o d dx do que? Alfa f1 mais beta f2. Qual a propriedade derivada lá que vocês aprendem? A primeira coisa que eu falo de propriedade derivada é que a derivada da soma é igual à soma das derivadas. Se tiver uma constante, a gente tira a constante para fora. Ou seja, isso aqui pode ser escrito como alfa df1 dx mais 1 beta df2 dx, não é isso? Você tem uma soma de funções, você pode fazer isso. Se tiver uma constante, a gente tira para fora. Lembrando que alfa e beta são números reais, tá? O que é isso aqui? Isso aqui é alfa, df1 dx é o quê? É a transformação de f1. df2 dx é o quê? É a transformação de f2. Você está vendo a propriedade que ela tem? T de alfa f1 mais beta f2 é igual a isso aqui. Então, a transformação é linear. Olha que legal. Então, uma transformação linear que não é de Rn para Rm. Mas vocês vão ver só as de Rn para Rm. A gente vai fazer o estudo aí. A integral, como eu disse, também é, né? Eu não falei integral ainda em função de uma variável, mas para quem já viu integral, ele vê também que a integral tem a mesma propriedade, né? A integral da soma é igual à soma das integrais. Se você tiver uma constante, você pode tirar fora da sua integral. Bom, uma observação útil, muito útil, que poderia ser utilizada, por exemplo, no exemplo 3, para mostrar que a transformação não é linear, é o seguinte: a transformação linear leva o zero no zero. Então, se você pega o vetor 0, 0, 0, 0, 0 dentro de um espaço vetorial qualquer, ele vai devolver, ele vai ser levado no vetor zero. Então, se eu fosse fazer um desenho aí, deixa eu pôr uma coisa a mais aqui, né? Então, se eu fosse pôr um desenho aí, o que a transformação linear ela está fazendo, né? Então, espaço V, aqui o espaço W, correto? Então, se o espaço é vetorial, o vetor zero está lá dentro. Claramente, o vetor zero está dentro de V. E o vetor zero também está dentro de W. Lembrando que o vetor zero aqui de V não precisa ser o mesmo vetor zero de W, tá? Por exemplo, se a transformação linear só vai de R2 para R3, o teu vetor zero é 0, 0 e o vetor em W é 0, 0, 0, tá? Muda. Então, só que isso aqui é um espaço vetorial, então 0 lá dentro, isso aqui é um espaço vetorial, o zero também está lá dentro. A propriedade que a transformação linear tem é que ela faz isso aqui, ó, ela leva o zero no zero, tá? Então, ela pode levar outro elemento no zero? Pode, aí a gente vai ver mais à frente que conjunto é esse, como é que é o nome dele. Mas uma propriedade que ela tem é o seguinte: se eu pegar o vetor 0, 0 aqui, ó, 0, 0 para 0 pertencente a V, ela leva, até eu ponho outra cor aqui, pôr isso aqui em roxinho, ela leva isso aqui no zero roxinho, tá? Então, a transformação linear pega um vetor em V e leva um vetor em W, o vetor zero em W, tá? Bom, como é que eu provo esse fato aí? É muito fácil de fazer a demonstração, moleza, inclusive, né? Então, vou fazer o seguinte, olha, a demonstração é muito simples. Eu vou pegar um vetor V qualquer pertencente ao espaço de saída, ó. Lembrando que a minha transformação linear, ela faz isso. Ela vai de V para W, tá certo? Então, o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que se eu pegar o zero aqui, ele vai em zero lá. Então, como é que eu faço isso? Eu pego um vetor genérico pertencente a V, o espaço de saída. Então, quem seria 0 vezes V? O zero mesmo, né? Se eu pegar o número 0 vezes V, ele vai dar o quê? Por definição, ele vai dar o vetor zero. Tá certo? Então, olha a continha que eu faço aqui embaixo, olha. Eu pego o vetor T0 vezes V, tá certo?
isso aqui é igual a zero, porque 0 vezes v é igual ao vetor 0. Então, t de 0 é igual a t de 0 vezes um vetor v genérico qualquer. Eu posso tirar o zero para fora, né? Por definição de ser linear, propriedade de ser linear. Eu posso tirar esse zero para fora. O t de v é um vetor que mora em W. 0 vezes o t de v vai dar o quê? Vai dar 0, vetor 0 pertencente a W. Olha que legal. Então, essa aqui é a demonstração que mostra que a transformação linear pega o vetor 0 de v e leva no vetor 0 de w. Então, como é que eu poderia ter usado este fato aqui para mostrar que isso aqui não é linear? É só olhar aqui, ó. T de 0, 0, 0 está levando aonde? Ao número 1, 0. Olha, não pode ser linear, porque o t de 0, 0, 0 teria que dar 0, 0. Aí você fala, beleza, professor, uma forma de mostrar que uma transformação linear é essa aqui. Ó, essa é uma forma, mas não funciona sempre. Por exemplo, se você tivesse tentado usar esta fórmula aqui, ó, não serviria. Por quê? Quem que é o t de 0, 0 nesse caso aqui? Ó? T de 0, 0 seria o quê? No lugar do x você colocaria 0, no lugar do y você colocaria 0, no lugar do z você colocaria 0. Então ficaria 0 ao quadrado mais 0 dá 0. 0 menos 2 vezes 0 mais 0 dá 0. Então, essa transformação está levando o 0 no 0. Só que ela não é linear, tá certo? Então, transformação que leva a 0 no 0 não garante que ela é linear. Mas se ela não levar o 0 no 0, a gente pode afirmar com certeza absoluta que ela não é linear, tá? Então, essa aqui está dizendo que para ser linear, o t de 0 é igual a 0, mas não é suficiente, é necessário, como a gente diz. Bom, aí tem, né? Podemos usar a propriedade acima para mostrar que o exemplo, que isso aqui não é transformação linear. Olha, este exemplo aqui, a gente pode mostrar que não é transformação linear. Como é que a gente pode verificar que não é transformação linear? Igual falei com vocês, né? Olha, eu vou pegar o vetor 0, 0. Da onde que essa transformação está saindo? Vamos lá. Ela sai de R2, ó, só olhar. Ela sai de R2, só ver o vetor dele, não é 2 coordenadas que ele tem? Então sai de R2 e vai para onde? Está dando um vetor de 2 coordenadas. Então ela sai de R2 e vai para R2. Tá bem? Ela está saindo de R2 e indo para R2. Então o que você faz? Eu sei que ela não é linear, porque tem esse número 1 sozinho aqui. Eu já sei, quando isso aqui aparece um número sozinho, não é linear. E qual propriedade que ela vai falhar? Exatamente a que está em cima. Então, o que eu faço? Eu pego o vetor 0, 0 pertencente a R2. Então, quem que é o t de 0, 0? Então, eu jogo aqui na própria definição da transformação linear. Então, no lugar do x, eu coloco aqui, no lugar do y, eu coloco aqui. Então, vai ficar o quê? 0 mais 0 mais 1. 0 mais 0 mais 1, que dá 1, e 0 menos 3 vezes 0, que dá 0. Então, vai dar 1, 0. Isso aqui é diferente do vetor 0, 0. Então, isso aqui não é linear, olha. Isso aqui garante que ela não é linear. Tá bem? Bom, no curso, como eu disse para vocês, a gente está interessado em transformações só em transformações que vão de Rn para Rm, tá? Só nesse tipo de transformação. São transformações lineares que vão de um espaço Rn para um espaço Rm. Dos exemplos anteriores que eu disse para vocês, quase todos eles que são lineares têm essa propriedade. O único que não é de Rn para Rm é aquela da derivada. Mas como eu comentei com vocês, a gente não vai estudar esses tipos de transformações, porque é muito mais difícil a gente trabalhar com as matrizes associadas a esse tipo de transformações. Mas para Rn até Rm,
o que a gente vai trabalhar aqui basicamente são sistemas lineares que vocês não estão acostumados a resolver, tá? Bom, então um vetor do espaço de saída, que é o Rn, da onde a transformação sai, ele é um vetor x1, x2 até xn, tá? Que é um vetor de Rn. E um vetor para onde a matriz chega é um vetor que tem m coordenadas. Então, sua transformação linear aqui, né, quando eu junto essas duas informações aqui, quando eu junto essas duas informações, ela vai ser um t de v aqui, tá certo? Vai ser um t1 de v, t2 de v, até um tm de v, onde esse v aqui é o vetor x1, x2 até xn, tá? Então, vão ter m coordenadas e cada uma dessas coordenadas vai depender de n vetores. Ó, os exemplos que estão embaixo aí, ó. Este aqui é um exemplo de transformação linear, tá? Da onde até onde essa transformação linear ela vai? Essa aqui está indo de R3, né? Só olhar da onde que ela sai, olha. Ela está indo de R3, que você está pegando 3 vetores. E está indo para onde? Ela está indo para R3 também, olha. Sai de R3 e vai para... Não, desculpa, ela está indo de R3 para R2. Aqui tá, deixa eu arrumar, aqui está meio feio aqui. Ela está indo de R3, ó, pega x, y, z, e vai para R2. Só tem duas coordenadas, essa e essa aqui. Então vamos escrever, né? Ó. Ela vai de R3 para R2. É linear? Ela é linear. Por que que ela é linear? Nossa, ficou feio. Por que que ela é linear? Olha aí como são cada uma das variáveis. Tá vendo? Ó? Na primeira, o x está aparecendo de modo linear, ou seja, a potência é 1, o y também potência é 1, não tem número sozinho aqui. Olha aqui o x, y, z, ó, potência 1, todos eles, ó, não tem número sozinho, então é linear. Um outro exemplo aí, ó, essa aqui vai de onde até onde? Essa está indo de... Onde ela está saindo? Nós vamos contar? 1, 2, 3, 4. Então ela está saindo de R4 e está indo até onde? 1, 2, 3. Está parecendo que tem um 11 aqui. Isso aqui é uma vírgula. Ó, 1, 2, 3. Então ela está indo para R3. Tá? Linear? Sim, linear. Olha, tá vendo cada um das incógnitas aqui? Está aparecendo de modo linear. Olha. Potência é tudo 1, não tem quadrado, não tem número sozinho. Tá? Bom, oi? Voltando ali, você, no 2, ele está saindo de R4 e indo para R3? Isso. Não entendi, porque vai até o X4 ali. Ah, mas conta quanto... Para o X. Vamos contar quantas coordenadas ele tem, ó. Tem uma, duas, Entendi, são as vírgulas. 3, exato. Ele tem 3 coordenadas de chegada. Ele sai de R4, mas tem 3 coordenadas de chegada, tá? Então ele vai de R3 para, de R4 para R3. Como a de cima, né? Ele está indo de R3 para R2. A transformação linear sua ela pode ir de qualquer espaço, de qualquer dimensão, para espaço de qualquer dimensão. Isso não tem problema, tá? Você pode ir de R4 para R3 ou de R3 para R4, não tem problema, tá? Ele pularia, por exemplo, de R4 para R2? Daria para fazer R4 para R2. Daria para você fazer R4 para R1. Olha a transformação linear que vai de R4 para R1. T de x1, x2, x3, x4. Ó, x1 mais x2 mais x3 mais x4. Pronto, ó, essa é uma transformação linear que vai de R4 para R1. Só tem uma coordenada essa transformação. E você poderia levar para a dimensão mais alta também, tá? Isso não tem problema. É só olhar da onde que ela sai e ver da onde que ela chega. O
que vai acontecer é que a geometria da onde você chega ou da onde você sai, ele vai mudar. E é o que eu vou discutir mais à frente. Mas sim, é possível a transformação linear sua aí de um espaço de dimensão qualquer num espaço de dimensão qualquer, tá? Por isso que a gente diz que ele vai de Rn para Rm e não faz nenhuma obrigação entre M e NM. O N pode ser qualquer, o M também. Ou seja, da onde ele sai até onde ele chega, podem ser quaisquer, tá? Ó, de nada. Uma transformação linear que vai de Rn em Rm, ela tem uma forma bem fácil de construir. A gente pode escrever uma transformação linear que vai de Rn para Rm usando uma matriz que é chamada matriz A. Essa é a matriz da transformação linear, tá? Ó, essa é a matriz da transformação linear. Vou até colocar o nome dela aqui, ó. Matriz da transformação linear. Então, toda transformação linear que vai de Rn para Rm pode ser escrita como A vezes o vetor do espaço de saída, tá? Então, quem define a transformação linear é a matriz. Então, toda transformação linear de Rn para Rm define uma matriz e toda matriz define uma transformação linear. Então, se eu der uma matriz para você, você consegue construir uma transformação linear. E se você tiver uma transformação linear que vai de Rn para Rm, você tem uma matriz. É claro, se for para espaços que vai, por exemplo, do espaço de derivada ou integral, aí não é matriz mais que a gente usa. Mas como a gente está trabalhando só de Rn para Rm, isso aí é um resultado verdadeiro e importante. Se você tem uma transformação linear, você consegue escrevê-la na forma de uma matriz, e se você tiver uma matriz, você consegue escrevê-la como uma transformação linear. Um detalhe importante é o seguinte, e como é que é a dimensão dessa matriz? Ela vai ser uma matriz M por N, tá certo? O número de colunas da matriz, olha, o número de colunas é a dimensão do espaço de saída. Então, quando você vai ter a transformação linear sua, o número de colunas é o espaço da dimensão de saída e o número de linhas é o espaço da dimensão de chegada. Desculpe, é a dimensão do espaço de chegada. Dimensão do espaço de chegada, tá? Vou até colocar aqui circular aqui em vermelho, ó. Essa aqui eu vou circular em magenta. O espaço de saída é da onde ela sai, né? Vou pôr entre aspas aqui, né? Entre aspas. E o espaço de chegada é onde ela chega. Vamos ver um exemplo aí, ó. Escreva a transformação linear na forma matricial, tá? Então, como é que eu posso escrever essa transformação linear na forma matricial? A molezinha, quer ver? Primeiro, da onde até onde que ela vai? Essa aqui está indo de R3, ó, está saindo de R3 e está indo para onde? Para 1, 2, 3. Está indo para R3 também. Então, como é que é a matriz da transformação linear? Eu já sei que ela vai ser uma matriz 3 por 3. Então, aqui eu coloco x, y, 3 por 3, né? Para que eu coloquei uma linha a mais aqui? 3 por 3. Por que eu sei que ela é 3 por 3? Porque lembra que eu falei anteriormente aqui na página anterior? O tamanho da matriz vai ser M por N. O número de linhas é o espaço de chegada e o número de colunas é o espaço de saída. Tá bem? Então, como essa transformação aqui está indo de R3 para R3, então a minha matriz terá 3 linhas por 3 colunas. Essa será uma matriz 3 por 3. Então aqui a gente coloca x, y, z, que é o vetor
que eu estou aplicando do espaço de saída e a gente vai colocar lá o que a gente quer colocar. Então vamos lá. Quando eu faço a multiplicação, a primeira produto disso aqui com isso tem que dar isso. A segunda linha vezes esse vetor tem que dar isso. E a terceira linha vezes esse vetor aqui tem que dar isso aqui. Tá? Então, quem eu vou colocar? Vou colocar 1, 2, 0, 1, 0, menos 3, tá vendo? Para construir esse primeiro vetor, o que eu fiz? Aqui não é x, y, z, a ordem que eu estou colocando, então aqui não tem z. Aqui só tem x e y. Então, na primeira linha, eu vou olhar para essa primeira coordenada aqui. Então, qual o coeficiente que multiplica x? É 1. Qual o coeficiente que multiplica y? É 2. Qual o coeficiente que multiplica z? Não tem. Então, é 0. Tá? Então, se você fizer o produto desta linha aqui pela coluna x, y, z, você vai ter o quê? Ó? X vezes 1 mais y vezes 2 mais 0 vezes z, que é o que está aqui. Aí a gente vai para a segunda coordenada, ó, x menos 3z. Quem é o coeficiente que multiplica x? É 1. Quem é o coeficiente que multiplica y? Não tem. Quem é o coeficiente que multiplica z? O menos 3. 1, 0 e menos 3. Agora a gente vai para a terceira. X, 2y, z. Quem é o coeficiente que multiplica x? É 1. Quem é o coeficiente que multiplica y? É 2. Quem é o coeficiente que multiplica z? É 1. Então, essa aqui é a matriz da transformação linear que eu tenho. Então, essa matriz, ela foi obtida da transformação linear. Tá? Se você fizer o produto disso com isso, a gente vai obter cada uma dessas coordenadas. Obviamente, essas coordenadas estarão na forma coluna, mas não tem problema. Cada uma delas representa essas coordenadas aqui, né? Esse produto corresponde a essas coordenadas. Bom, vamos lá. O próximo exemplo aqui. Essa transformação linear está indo de onde para onde? Olha, essa do exemplo de baixo. Ó. Essa aqui vai de... tem espaço aqui. Ela vai de R2 para onde? Para R3. Tá vendo? Ela sai de R2 e vai para 1, 2, 3. Vai para R3. Então, eu quero escrever isso aqui na forma matricial. Primeiro, a minha matriz aqui, ela vai ter quantas colunas e quantas linhas? Olha, o número de linhas que ela vai ter vai ser o espaço de chegada, tá? Ó, isso aqui é linha. E o número de colunas vai ser o espaço de saída. Então, ela vai ter 3 linhas por 2 colunas, tá certo? Aqui é xy, né? Que a gente vai aplicar essa matriz sobre o vetor xy. Ela vai ter o que, então? 3 linhas, porque isso corresponde às coordenadas da onde ela está chegando, por 2 colunas. Então, a gente vai pegar a primeira. A primeira é x mais y. Então, quem é o coeficiente que multiplica x é 1. Quem é o coeficiente que multiplica y também é 1. Então, na primeira linha, deu 1, 1. A gente vai para a segunda agora. Ó. Quem é o coeficiente que multiplica x é 1. Quem é o coeficiente que multiplica y é menos 2. Que a ordem aqui é x e y. Agora, na terceira, quem é o coeficiente que multiplica x é 5. Quem é o coeficiente que multiplica y é 2. Olha lá a matriz da transformação linear. Foi essa aqui. Olha lá. Essa matrizinha aqui é a matriz de transformação linear, que foi 3 por 2. 3 linhas, que é o espaço de chegada, por 2 colunas, que é o espaço de saída. O último exemplo aí, né? O último exemplo, essa transformação linear aí, ela vai de onde até onde? Ela vai de 1, 2, 3, 4, então ela está indo de R4, eu já sei que vai ter 4 colunas a minha matriz, e vai para onde? R2. Ó, é um exemplo que ele tinha perguntado para mim, R4 para R2. Ela sai de R4 e chega em R2. Então, a minha transformação linear, T de x, y, z, x, y, z não, é x1, x2, x3, x4,
x1, x2, x3, x4, ela vai ter uma matriz aqui, de x1, x2, x3, x4. Então, essa matriz aqui, qual o tamanho dessa matriz? Ela vai ter duas linhas, que é o espaço de chegada, por 4 colunas. Então, ela vai ser uma matriz 2 por 4. Duas linhas, 4 colunas. Então, a gente vai olhar para a primeira linha que eu vou construir utilizando esses fatores aqui. Quem multiplica x1 é 1. Quem multiplica x2, menos 2. Quem multiplica x3 é 1. Quem multiplica x4 não tem, então é 0. A outra, quem multiplica x1 é 1. Quem multiplica x2 não tem x2, então é 0. Quem multiplica x3 não tem x3, então é 0. Quem multiplica x4 é 1. Então, olha, você vê a minha matriz de transformação linear aí, ó. Tá vendo? Essa é a matriz da transformação linear. Duas linhas por 4 colunas, ou seja, o espaço de chegada é 2, pelo espaço de saída que é 4. Bom, aí uma coisa importante aí na nossa construção da nossa transformação linear, a gente ser capaz de caracterizar dois subespaços vetoriais, que eu vou provar que são subespaços vetoriais, que são chamados de núcleo da transformação linear e imagem da transformação linear. São dois subespaços bastante importantes, tá? Então, vou caracterizar aí a definição de cada um deles. Bom, então vamos lá, ó. Definição. Sejam V e W dois espaços vetoriais reais, porque a gente trabalha só sobre espaço vetorial real. Chamamos de núcleo de uma transformação linear que sai do espaço V e vai até o espaço W ao conjunto dos vetores V que está contido em V. Isso aqui é um conjunto de vetores que está contido no espaço de saída, tal que todo elemento de vetil, né? Esse vetil contido em V, então tal que todo elemento de vetil tem a seguinte propriedade: a transformação linear aplicada a um vetor vetil tem que dar 0. Então, o que é um núcleo? Trocando em miúdos. Núcleo é um subconjunto do espaço de saída, tal que a transformação linear aplicada em qualquer elemento desse subconjunto, ele é elevado a 0. Então, se eu puder fazer um desenho aqui, tá? Eu vou pôr uma página a mais aqui, para ficar mais claro. É o seguinte, olha. Eu tenho V, que é um subespaço, que é um espaço vetorial, ó, a transformação minha linear vai de V até W, tá certo? Ela sai daqui e vai para cá. O que é um núcleo? O núcleo vai ser um conjuntinho aqui dentro, tá? Ó, esse aqui é o núcleo. O núcleo, tá? É um conjunto aqui. Qual a propriedade que tem o núcleo? É quando eu pego a transformação linear aplicada em qualquer elemento desse conjunto, ele vai para onde? Ele é elevado no 0. Então, a transformação linear, ela tem a propriedade de levar este conjuntinho vermelho aonde? Todo mundo que está aqui vai aqui. Tá bem? Ó? Então, a transformação linear tem a propriedade de pegar este conjunto aqui e levar aqui. Eu denoto o núcleo de uma transformação linear usando dois possíveis símbolos. O núcleo, como a gente está em português, eu vou usar um NT. Então, isso aqui vai ser chamado de núcleo da transformação T. Então, esse conjunto vermelho aqui é o NT, tá? Ó, NT. Eu vou fazer vermelho. Deixa eu apagar aqui para caber o NT aqui. Opa. Então, esse aqui é o NT. Núcleo da transformação. Uma coisa legal que a gente já sabe que o 0 é elevado em 0, né?
E, por definição, o núcleo também é elevado em zero. Então, com certeza absoluta, o zero está aqui dentro do núcleo, tá? Porque o zero tem que ser elevado em zero, então o zero está pertencendo ao núcleo. Então, essa é uma observação bem legal. Isso vai ser verdade porque eu vou mostrar para vocês que o núcleo ele é um subespaço vetorial. Olha, uma outra forma de denotar o núcleo de uma transformação linear é isso aqui, ó. Quer. Isso aqui também é núcleo da transformação linear. É o mesmo conjunto, isso aqui é só uma forma diferente de denotar o núcleo. Aí você fala, professor, por que o quer? É porque tem muitos livros que utilizam a notação americana, porque quer vem de kernel, tá? Que é núcleo em inglês, tá? Então, tem alguns livros que estão assim, tem alguns materiais que estão assim. Eu vou usar assim, tá? NT. Mas se você vê em algum material esse quer T aqui, é a mesma coisa, é o mesmo conjunto, tá? Bom, então, como tá aí, né? Então, denotamos o núcleo de T como quer T ou NT. Então, qual a propriedade que ele tem? Qualquer elementinho pertencente aqui a NT, quando você aplica a transformação linear, aquela transformação linear específica, vai dar zero, tá? Bom, então, um exemplo. Seja a transformação linear x, y, z igual a x mais y mais z, x menos 2y mais 3z, encontre o núcleo de T. Então, este exemplo eu quero. Eu dei a transformação linear e quero encontrar o núcleo de T. Como é que a gente faz para encontrar o núcleo de T? A gente vai lá na definição do que é núcleo, tá? Então, ó, qual a definição de núcleo? Então, para encontrar o núcleo, o que a gente faz? Opa, deixa eu apagar aqui que a letra ficou feia. Então, para encontrar o núcleo de T, ou NT, né? Também isso aqui é o nome que a gente dá. Fazemos. Ó, o que eu vou fazer? Eu vou procurar os vetores x, y, z que tem qual propriedade? Fazemos, então, 2 pontos, né? Procuramos. Opa, tá pulando aqui. Procuramos. Então, procuramos os x, y, z pertencente a R3, tal que T de x, y, z igual a zero, tá certo? Ó, isso é definição de ser núcleo. O que é ser núcleo? Então, o núcleo são os elementos que pertencem ao espaço de saída, porque essa transformação linear vai de R3 para R2, tá certo? Então, o núcleo são os elementos do espaço de saída que tem essa propriedade. Quando você aplica a transformação linear nesses elementos que estão no núcleo, ele vai dar zero. No caso, 0, 0, 0, né? Porque é um vetor em duas dimensões. Então, o que vai acontecer? É só pegar, para você achar o núcleo, é só pegar x mais y mais z igual a zero. E x menos 2y mais 3z igualar a zero. Então, o núcleo é solução desse sistema. Então, para a gente encontrar o núcleo, o que a gente vai ter que fazer? Resolver esse sistema linear homogêneo, que a gente já sabe fazer. Então, eu peguei cada uma das coordenadas da transformação linear e igualei a zero. Por quê? Porque eu quero encontrar aquelas que dão zero. Quais valores de x, y que dão zero? Tá? X, y, z que vão dar zero. Como é que eu resolvo isso aqui? Então, resolvendo, né? Como é que a gente resolve esse sistema homogêneo aqui? Lembra que a gente faz? A gente escreve a matriz aumentada, né? Então, a matriz aumentada.
No caso de um sistema linear homogêneo, a matriz aumentada ou a matriz simples, né, sem colocar aumentada, vai dar a mesma coisa a hora que a gente for fazer a redução gaussiana, né, eliminação gaussiana, para a gente encontrar a solução do sistema, tá? Então o que a gente faz? A gente vai pegar a primeira equação, então vai ficar 1, 1, 1, 0. E a segunda, 1, menos 2, 3 e 0. Tá? Essa é a linha 1, essa é a linha 2. O que a gente faz aqui para conseguir resolver? A única coisa que a gente pode fazer inicialmente é aplicar a eliminação gaussiana para transformar essa matriz na forma escalonada. Claramente a gente não vai achar uma matriz na forma escalonada que vai ser a parte... isso aqui não vai dar triangular superior, né? A matriz dos coeficientes. Mas o que a gente consegue fazer é o quê? É zerar esse elemento aqui, né? Então a gente pode usar a linha 1 para zerar esse elemento aqui, tá? Bom, então qual é o processo que a gente vai fazer? Então a gente vai pegar a linha 2, ela vai receber o quê? Ela vai receber a linha 2 menos a linha 1. O que vai ficar? Então é só pegar, né? Ó, essa menos essa dá 0. Menos 2 menos 1 dá menos 3. 3 menos 1 dá 2. 0 menos 0 dá 0. Então a matriz ficou de que forma? Então passo 2. Passo 2, né? Então a matriz da gente ficou assim, né? Ó. 1, 1, 1, 0, 0, menos 3, 2, 0. Aí a gente fez a primeira linha, chegou na segunda linha. Olha para esse número aqui. Tem alguém lá embaixo aqui? Não tem ninguém, é? Dá para eu aplicar mais uma vez a eliminação gaussiana para zerar os números abaixo do número que está 3 aqui? Não. Esta aqui já não dá para eu fazer mais nada. Bom, a única coisa que dá para eu fazer é dividir tudo por menos 3 e transformar esse número aqui, que não é, menos, que não é 1, né? Em 1. Então a gente transforma menos 3 em 1. Mas como eu disse para vocês, a última linha você não precisa fazer isso, tá? Na eliminação gaussiana eu não preciso transformar a última linha e o elemento pivô não precisa virar 1. Pode deixar do jeito que está aqui, o menos 3. Então a gente já olha essa matriz aqui, já está na forma escalonada. Não dá para fazer mais nada, não dá para reduzir. Bom, agora a gente tem o quê? A gente tem um sistema linear homogêneo equivalente. Tá? Então, o sistema equivalente vai ficar qual? Vai ficar esse aqui, ó, né? X mais y mais e igual a 0, menos 3y mais e igual menos 3y mais 2y mais 2e igual a 0. Desculpe, menos 3y mais 2e igual a 0. Como é que a gente resolve esse sistema de equações aqui? Olha, eu tenho 3 incógnitas e 2 equações. Eu tenho 1 grau de liberdade, lembra? Então, o grau de liberdade vai ser o quê? Vai ser o número de incógnitas menos o número de equações da matriz escalonada. Então, as incógnitas são 3. 1, 2, 3. E quantas equações eu tenho da matriz escalonada? Tenho 2. Então, o grau de liberdade é 1. Então, eu consigo escrever 2 das incógnitas em função de uma delas. Tá? Se o grau de liberdade é 1, eu posso escrever uma das incógnitas para ser o meu grau de liberdade. Tá? Se o grau de liberdade fosse 2, você poderia escolher 2 das incógnitas para ser o seu grau de liberdade. Tá? Deixa eu pôr uma página a mais aqui, né? Então, note que o grau de liberdade é 1.
pôr aqui entre parênteses, é número de incógnitas menos número de equações da forma escalonada, tá? Então, o que a gente pode fazer? Então, podemos escrever duas variáveis em função de uma, né? Escrever duas variáveis em função de uma delas. E essa última delas aí é o grau livre, né? Bom, olhando aqui para o sistema, qual que pode ser a variável que você pode escolher? Pode ser qualquer uma delas. Eu vou escolher z, porque o z aparece aqui e aqui. Ó. Então, eu vou escrever y como função de z, e depois eu vou escrever x como função de z também, porque o y vai ser função de z. Então, o que a gente tem? A gente tem a equação, né? X mais y mais z igual a zero, menos 3y mais 2z igual a zero. Então, ó, dessa equação eu passo o z para lá. Então, fica menos 3y igual a menos 2z, ou seja, y igual a, passo menos 3 dividindo, então ficar menos com menos vai dar mais, vai ficar 2 dividido por 3. Então, 2 terços de z. Tá certo? Aí eu pego e faço o quê? No lugar da primeira equação, né? Essa equação x mais y mais z igual a zero. No lugar do y, eu coloco 2 terços de z. Então, fica x mais 2 terços de z mais z igual a zero. Passa tudo pro lado de lá. Então, vai ficar x igual a menos 2 terços de z menos z, né? Dá para tirar o mínimo, a gente pode juntar tudo. Então, o mínimo é 3. Então, vai ficar menos 5z dividido por 3. Então, qual é a solução? A solução vai ser o quê? Ó, menos 5 terços de z. O y é 2 terços de z. E o z é z mesmo, né? Para z, qualquer número real. Então, essa solução aqui é o quê? O que eu estou procurando? Eu estou procurando, se a gente olhar aqui, eu estava procurando o quê? Eu estava procurando o núcleo da minha transformação linear. Então, o núcleo da minha transformação linear, então essa solução aqui, eu posso escrever que ela é, essa aqui é o núcleo da transformação linear. Perceba que isso aqui é uma reta. E uma reta, por que uma reta? Lembra como é que a gente escreve uma reta em R3? Uma forma de escrever uma reta em R3 é usando a forma paramétrica. Tá? Então, essa aqui é a forma paramétrica da reta passando por onde? Pela origem. Se você colocar z igual a zero aqui, vai ficar 0, 0, 0. Então, essa aqui é uma reta que passa pela origem. Tá? Então, o núcleo da transformação linear minha, ele é uma reta. Você fala, professor, essa reta é gerada por qual vetor? Por exemplo, uma forma de identificar que a reta pode ser gerada por um vetor é só tirar o z em evidência. Olha. Dá para você escrever desse jeito aqui também, ó, z menos 5 terços, 2 terços e 1. Tal que z pertence aos reais. Pô, ponto e vírgula aí para separar isso disso aqui. Olha para você ver, isso aqui é um vetor. Ó. Então, este vetor aqui é o vetor gerador do meu núcleo. Então, a solução do meu sistema de equações, ele deu uma reta. Uma coisa importante aí é o seguinte, se o seu grau de liberdade da solução der 1, a solução do sistema homogêneo, ele vai dar uma reta. Se o grau de liberdade fosse 2, a solução do sistema linear homogêneo daria um plano. Se a solução fosse 3, aí daria uma estrutura de dimensão 3. Um hiperplano, né, um hiperplano de dimensão 3. E assim sucessivamente, tá?
Então, se você fosse fazer o desenho do núcleo, eu não sei exatamente aí qual essa reta aí, mas sei lá, o núcleo é uma reta passando pela origem. Sei lá, esse aqui é o núcleo. Núcleo de T é uma reta passando pela origem. Então, se você pegar qualquer elemento que mora nesta reta e aplicar a transformação linear, essa transformação linear está indo de onde até onde? Ela está indo de R3 para R2, né? Ó, olha o que ela está fazendo. Ela está pegando esta reta toda aqui, ó. Está pegando essa reta vermelha, transformação linear, que é o núcleo, e levando todo mundo aonde? Ó, na origem. Então, a transformação linear tem essa propriedade. Qualquer elemento que você pega aqui, ele está indo para onde? Ele está indo para a origem. Tá? Bom, esse desenho já fiz. Teorema. A transformação linear tem como núcleo um subespaço vetorial. Então, o teorema diz o seguinte, olha, seja T de V em W, então o núcleo da transformação linear, que é um subconjunto, por enquanto eu não mostrei que é espaço vetorial, que é um subconjunto de V, ele é um subespaço vetorial de V. Como é que eu demonstro esse fato? Inclusive, daqui a pouco eu vou parar a aula aqui para a gente discutir alguns exercícios de álgebra linear lá, tá? Eu vou dar mais 15 minutos de aula aqui, e aí eu vou discutir os exercícios. Um dos exercícios eu acredito que é para os alunos provarem que um determinado conjunto satisfazendo uma determinada propriedade é um subespaço vetorial. Como é que a gente mostra que o núcleo é um subespaço vetorial? Para você determinar que um determinado conjunto é um subespaço vetorial, a primeira coisa que você tem que identificar é a propriedade que classifica esse conjunto. O que classifica o núcleo neste exemplo específico? Tá? O que classifica o núcleo? Se eu pegar dois elementos dentro do núcleo, qual a propriedade que ele vai ter? Lembra, para ser um subespaço vetorial, o que eu tenho que mostrar? Para ser um subespaço vetorial, eu tenho que pegar dois vetores dentro de um conjunto, tem que mostrar que a soma deles está lá dentro, e eu tenho que pegar um vetor dentro de um conjunto, tenho que mostrar que este vetor vezes qualquer número real também está dentro de um conjunto. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: como que a gente classifica um elemento dentro do núcleo? Tá? Então, ó, se V pertence ao núcleo, como V pertence ao núcleo, então, qual a propriedade que ele tem, hein? Quer dizer que o T de V é igual a quanto? É zero. Isso é que define um elemento pertencente ao núcleo. Se o V está dentro do núcleo, quer dizer que quando eu aplico a transformação linear dele, ele vai dar zero. E o W também, ó. E W pertencente a NT, então o T de W é quanto? É igual a zero. O que eu tenho que mostrar? Eu tenho que mostrar que a soma de V mais W também está no núcleo. Então, note que T de V mais W é quem? Por definição de transformação linear, T de V mais W ó, isso aqui é de transformação linear, ó. Isso aqui é igual a T de V mais T de W, não é? Quando você tem a definição de transformação linear, é que T de um vetor mais outro vetor, eu posso escrever como T do primeiro vetor mais T do segundo vetor. Isso é definição de transformação linear. Mas quanto que é T de V, hein? T de V é zero. Quanto que é T de W? T de W é zero. Zero como um vetor, né? Um vetor pertencente a W. 0 mais 0 dá quanto? Dá 0. Olha, se V pertence ao núcleo, W pertence ao núcleo, a soma de V mais W está dando quanto? Está dando 0. Portanto, esse número aqui, esse vetor tem que pertencer aonde? Então,
por definição, V mais W também pertence ao núcleo da transformação. Olha que legal. Então, eu parti de dois elementos pertencentes ao núcleo e mostrei que a soma também está no núcleo. Porque para estar no núcleo, basta que a transformação linear desse zero, tá? Isso é definição de núcleo. Agora, no segundo, eu quero mostrar o quê? Que se eu pegar um vetor pertencente ao núcleo, quando eu multiplicar por qualquer número, esse vetor ele vai estar no núcleo também. Então, vamos lá, né? Então, como V pertence ao núcleo de T, então T de V, por definição, é zero, tá? Isso que define o núcleo. Logo, vamos lá? T de alfa V é igual a quê? Posso tirar o alfa para fora, né? Porque a transformação é linear, ó. Isso aqui por ser transformação linear. Alfa T de V. Quem é T de V? É zero. Então fica alfa vezes zero. Quanto que é alfa vezes zero? É zero. Portanto, T alfa, portanto, alfa vezes V pertence ao núcleo de T, tá? Então, a soma está lá dentro, a multiplicação por qualquer escalar vezes o vetor também está lá dentro. Então, de I e 2I, o conjunto NT é subespaço vetorial. Então, para você mostrar que é subespaço vetorial, basta você provar essas duas propriedades. A primeira, pegando dois elementos pertencentes ao núcleo, a soma está lá dentro. E eu pegar um elemento pertencente ao núcleo, um escalar vezes esse elemento também está lá dentro. Mas qual foi a parte importante aí? A parte importante foi eu identificar a propriedade que caracteriza o núcleo. Qual foi a propriedade? É que qualquer elemento pertencente ao núcleo tem a propriedade que a transformação linear dele dá zero. Bom, e o que é o conjunto imagem de uma transformação linear? A imagem de uma transformação linear é um subconjunto de W. O núcleo é um subconjunto de V e a imagem é um subconjunto de W, é onde você chega, tá? A gente denota tal subconjunto como imagem de T. Ó, a imagem da transformação eu denoto como imagem de T. E como é que a gente encontra esse subconjunto imagem? Na verdade, esse subconjunto imagem, ele também vai ser um subespaço vetorial de W. Então, o núcleo ele é um subespaço vetorial do espaço de saída, ou seja, de V, e a imagem é um subespaço vetorial do espaço de chegada, ou seja, de W.